Então, quando falamos sobre revista, Montrose, né? M, Monstros, né? É a questão falar da leviandade, se leviano, em questões do ao autor, Roberts, que coloca a questão de um gigantesco, muitas vezes um pacificador, que nos traz a sua própria uma hiperplasia ligada a um aumento de uma célula, que ela vai aumentar e vai trazer um gigantesco polo entre seus artifícios. Não estou falando que esses autores nos traz a própria autografia relacionada a isso. É lógico que tem soluções, mas muitas vezes a teoria que eu coloquei sobre a autonomia e anomia é uma teoria solitária, nos traz solidariedade, mas a própria solidariedade por trás é algo solitário. Eu lembro, tempos atrás, eu conheci uma menina que chamava, que ela tinha um significado sobre a palavra solitário. Eu falei com ela muitas vezes, a solidariedade que você tem, você é muito solitária no teu quarto, chora muito, falando algumas questões com ela assim, que ela já tinha mencionado para mim. Essa pedagogia esquelética nos traz uma gravidade muito grande, que a própria solidariedade, nós tentamos se esforçar entre essas pavimentações. Embora, quando falamos que o próprio, a proteção, ou seja, entre o homem natural, ou seja, nos traz condições de compreender o que é grande leviandade. O grande leviandade é tipo uma pessoa que o próprio Nietzsche coloca como super-homem, uma potência tão grande, que ele coloca um ser natural, e essa naturalidade do homem natural, uma defesa e proteção, ele fica com a sua própria leviandade, que as leis são regimidas por ele, mas ele vai adotar questões importantes. Não é que eu, como coloquei, é lógico que eu coloquei autonomia e anomia. A autonomia vai trazer conexões que vão relacionar a leviandade com o meio aristocrático, e a aristocracia ligada às classes altas, que vão relacionar que está tudo bem, mas por trás dos bastidores há uns meios de poderes e corredores, pistas, trilhas que possam detonar questões que muitas vezes em projetos, em gerenciamentos, é algo genial, gigantesco, mas nas extremidades, nos bastidores dos jogos, como Adriana Friedman, no aprender brincando para aprender, nos traz uma brincadeira, algo sério entre esses bastidores. Embora o pensar, o sentir, o reagir entre essa noite, ou esta manhã, ou esta tarde, nos traz ressonâncias, o nosso próprio ser, entre o nosso cérebro e a circunferência que ocorre, a sinapse, e os estímulos e respostas entre o meio e a linguagem e a sua sociabilidade. Pois bem, quando falamos sobre poderes relacionados às questões importantes que venha abrangir pesquisas importantes no nosso dia a dia, fica algo eminente. É lógico que, como eu já falei, sobre as ferramentas didáticas e a própria educação física e saúde, parece que há um duelo, há uma arena histórica na saúde coletiva, que a própria educação física é difícil ter o entendimento. Tempos atrás eu discuti com uma senhorita, que ela era da minha infância, fez parte dos papéis sociais, e ela estava fazendo mestrado em saúde coletiva. E eu pude, por ventura, participar não como esquerda, direita, ou como uma dominância corporal e sabedoria, para ajudar entre os seus confeitos ligado ao seu mestrado. E entre os seus confeitos, é lógico, eu fui como
zero à esquerda, mesmo assim colocando alguns autores que ela ditou como era antecedente de pai ou mãe, ou um homem ignorante, um bárbaro, ou um barbarismo, não me relacionou entre os autores. E eu gostei. Eu falei com ela, coloque em um teste e veja bem, faça o feedback entre os seus coleguinhas, entre o seu primo, que já foi meu amigo de infância, pelos seus departamentos, que o seu QI tão grande em química e bioquímica, pelo seu cargo de engenheiros e BIP e seus escalões. Coloque aí meu nome para você ver e analise bem o que vai acontecer no campo apático. Tem tantas pessoas que são levianos da sua própria infância que não podem saber nenhum grande poliglota, que é de onde saiu. Porque para nós, como eu falei tempos atrás com algumas pessoas no setor de mestrado, eu fazendo a prova aqui, ou seja, entre os tempos luterianos que ocorrem entre classes, encontrais grandes soberbas. Aí eu falei que a história da educação física é essa. É a Bela e a Fera, a saúde coletiva, e Romeu e Julieta, entre os celtas, né? Entre os celtas, que eu participei de uma pista, coloquei o próprio Celta na pista para correr e passar em alguns municípios que eu passei, teve épocas que me chamaram para atuar como professor, e também hoje como agente educacional, área de penitenciária, ali na Barra de São Francisco. Eu não gosto de falar muito porque tem alguns parentes ali, e trouxe uma abordagem infantil que eu lembrei, que eu passava ali de caminhão, de tanque, com meu tio, e tempos atrás ele chegou a falecer, né? Houve um homicídio, faleceu, e houve Entona. Traz uma catástrofe, é lógico, mas nós lembramos ali do posto Texaco, ali na época, que eu estava ali, eu lembrei uma abordagem solucional, nos traz consequências relacionadas à saúde coletiva. Eu posso falar o quê? Houve homicídio, eu vou fazer o quê? Como eu falei, o feminicídio, muitas vezes a pessoa antecipa, houve feminicídio. Pode acontecer. Como tempos atrás, eu conversei com a própria esposa, lógico, fomos divorciados em questões de leis, em campo de recorrência, mas ela falava mesmo, a primeira vez que você deixar o próprio homem bater, ele vai bater todos os dias, ela falava. E eu falava o que? A mesma coisa, para a mulher. A primeira vez que ela sair primeiro de casa, ela vai sair segunda, terceira e vai voltar mais. E o que aconteceu? Várias pessoas aconteceu isso. São reversibilidades, são réplicas ligadas à linguagem. Ela falou isso, é lógico que eu repliquei em questão de gênero. É lógico que acontece fatos. E onde há fatos, há fatores que têm que ser determinantes ligados à linguagem. Ok? Então, pois bem, entre fatos e fatalidades, nos traz restrições relacionadas ao nome, a pessoa, a casa, a família, que são pesquisas relacionadas à motricidade humana. Eu coloquei como revista aqui, porque é uma revisão histórica. Revista é um periódico, são dados históricos antológicos. O artigo é uma história, o artigo é uma problemática que é um ser humano. O artigo é um objetivo que o ser humano tem que ter. O artigo é uma justificativa que o ser humano tem que ter, nem que seja uma fé, uma má fé ou uma boa fé. E nessa justificativa há uma apresentação. E nessa apresentação há metodologias. Então a revista Motrius, que eu coloquei, Magisterium, está ligada ao dicionário Miller, acho que é Muller, que ele é um dicionário grego e latim, que eu lembro de um autor aí também, professor doutor Antônio Muller também, que é um ex-jogador de voleibol, que eu coloquei, associei também. Ali também esse dicionário, ele é aderido ali em algumas bibliotecas, não só cristãs, mas bibliotecas que são seculares, em outras religiões, em outros dogmas, porque eu analisei bem, esse dicionário tem destaque muito ali no campo cristão. Ok, sendo menos, aumentando menos ou mais, é uma ótica, é um alfabeto bom, um olfato, para analisar o conceito de corporeidade, que relaciona o próprio conceito, ok? Então, a educação física, ela nos traz uma retrospectiva adipalpável, adiposo e palpável. Nos traz uma linguagem entre o poder e a leviandade, entre a autonomia e a anomia.